cobre-me com tuas mãos, com poder. Bom dia, bom dia. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. minha alma está, Minha alma está. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando a nossa celebração de amigos desse domingo. Domingo hoje, dia 14 de junho de 2026. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão conectados conosco aqui no nosso canal do YouTube. Cante aí. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar, vá convidando as outras pessoas. Em algum lugar aqui tem um botão compartilhar. Compartilhe, chame os seus amigos. Sobre as águas tu também és rei, descansarei. pois sei. Glória a Deus. Que bom mais um domingo estarmos juntos. Que bom mais um domingo estarmos reunidos aqui na nossa celebração de amigos. E é muito bom. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 se reunissem no seu nome, ali ele estaria. Então eu tenho plena convicção que o Senhor está aqui conosco nesta manhã. E eu quero te convidar a começar esta celebração de amigos da melhor forma possível. Orando, agradecendo a Deus por esse domingo, agradecendo a Deus por mais uma semana que nós estamos começando na presença dele. A palavra diz que muitas são as aflições na vida de um justo, mas de todas elas o Senhor os livra e os guarda. E eu tenho plena convicção disso. Podemos passar por adversidades, por problemas, por dias maus, mas temos plena convicção que o Senhor tem nos guardado. Ele tem estado conosco, assim como ele nos prometeu em Mateus 28, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus de amor, Deus de graça, Senhor, nesta manhã de domingo, dia 14 de junho, eu quero colocar a minha vida diante da Tua presença, juntamente com cada um dos meus amigos, dos meus irmãos, que estão ao vivo conosco, e aqueles que por algum motivo não estão ao vivo, mas estão revendo a transmissão desta celebração em algum dia, em algum horário. Aonde cada um estiver, aonde chegar esta imagem, aonde chegar o som da minha voz, que a presença do Teu Espírito Santo, que é o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui para cultuar, adorar e exaltar o nome de Jesus, possa se manifestar sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada casa. Nós dedicamos, Senhor, a Ti esta celebração e clamamos pela Tua bênção hoje e todos os dias da nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Louvado seja Deus, queridos. Que bom podermos cultuar, que bom podermos louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor está perto de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o temem. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos buscando e nós também tememos ao Senhor nosso Deus. Tivemos aí mais uma semana muito abençoada, uma semana especial. Na última quarta-feira,
nós celebramos a ceia memorial do mês de junho e foi muito bacana, Ineditamente, por um motivo de força maior, nós tivemos que transferir a nossa celebração da ceia para quarta-feira, mas, queridos, eu estou muito feliz porque o alcance da nossa celebração de ceia memorial, ele foi maravilhoso. Nós pudemos estar com várias pessoas ali cultuando, louvando, adorando ao Senhor, celebrando a vitória do corpo de Jesus. E muito obrigado por você que esteve conosco, por você que participou. E se por algum motivo você não esteve conosco, se por algum motivo você não participou, depois você procura aqui nas playlists e com certeza você vai encontrar e você pode revisitar esse momento, tá certo? Hoje estamos aqui no dia 14 e quero já deixar algo muito claro para vocês. Vocês sabem da minha responsabilidade, da minha transparência. Hoje você está aí ao vivo, agora são 11 horas e pouquinho da manhã, mas eu não estou ao vivo. Eu fiz uma gravação desta celebração de amigos, porque nesse exato momento que você me vê, eu estou ao vivo na Igreja Restituir, na cidade de Jandira. Hoje eu e minha esposa Kátia, nós somos convidados para ministrar num café da manhã de casais. E esse convite muito me honrou dos meus amigos pastores, ali a Maria, o Domingos, e nós estamos na cidade de Jandira ministrando esse café da manhã de casais, mas antes de ir para o café, eu fiz questão de vir aqui e de gravar a nossa celebração de amigos, porque é o momento que nós temos de estar juntos, de cultuar juntos, de adorarmos juntos. Então você está ao vivo, eu não estou aqui ao vivo, não preciso mentir isso, não preciso omitir esta informação, eu estou ao vivo nesse exato momento lá na Igreja Restituir de Jandira. E você está aqui comigo, obviamente hoje a tecnologia nos permite fazer isso, você está aqui comigo na nossa celebração de amigos, tá certo? Queridos, recados rápidos que eu tenho para vocês hoje é que toda quarta-feira nós estamos 100% confirmado a nossa live de oração. Precisamos orar, precisamos estar na presença do Senhor, clamar ao Senhor. O profeta Jeremias, ele traz uma palavra do Senhor que diz: clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, em outras palavras, ele diz através da boca do Senhor: vocês vão me clamar e eu vou responder a vocês. E nós precisamos, em tempos tão difíceis que temos vivido, com vários problemas, várias situações, família, filhos, amigos, estudos, trabalho, sentimentos, finanças, espiritualidade, nós precisamos clamar ao Senhor, porque dele vem a nossa resposta, porque dele vem as nossas soluções. Então eu quero te convidar toda quarta-feira, das 8h30 da noite, das 20h30 às 21 horas. É meia horinha, 30 minutos de oração que nós paramos na metade da semana, no meio da semana, para juntos, ao vivo, estarmos num tempo de oração, num tempo de clamor, derramando a nossa vida, derramando o nosso coração, derramando a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa súplica. E todas as quartas-feiras tem sido muito, muito especial. Eu espero que nessa quarta-feira, agora que é dia 17, você esteja conosco aqui mesmo no canal do YouTube. Esteja conosco, porque sempre é muito bom, sempre é uma bênção, tá certo? E o último recado que eu quero falar com vocês é sobre as nossas contribuições financeiras. Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor requer que os seus administradores, que os seus mordomos, eles sejam achados em fidelidade. E lá em Apocalipse, a palavra do Senhor diz que aquele que for fiel até a morte, o Senhor o dará a coroa da vida. E a fidelidade aqui vai para um campo bem amplo. Nós precisamos ser fiéis. A gente vive um tempo onde as pessoas cultuam a infidelidade. É a infidelidade conjugal, é a infidelidade dos partidos, é a infidelidade ministerial, a infidelidade nas amizades, a infidelidade profissional. E nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando das áreas onde existem infidelidades. Mas há algo que nós precisamos tirar do nosso meio e não permitir jamais, que é a infidelidade a Deus. Lá em Malaquias, o profeta ele faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? E o próprio profeta, através da boca do Senhor, ele diz: todavia vós me roubais, quando vocês retêm para si o que é de Deus. Obviamente,
Nós não vivemos mais nesse tempo. O dízimo, a oferta, a contribuição, ela precisa de ser genuína, ela precisa de ser voluntária, ela precisa de ser motivada por uma motivação verdadeira. E eu não estou aqui para tentar te convencer a nada. Quem convence a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos realizar essa prática, é uma boa prática, porque aquele que abençoa, ele sempre é abençoado. Davi, ele diz isso: hoje eu sou velho, eu já fui moço, e eu nunca vi um justo desamparado. E eu quero te convidar a ter esta experiência de fazer parte, de nos ajudar a suprir a obra de Deus, com as suas ofertas, com os seus dízimos, com os seus valores. É você reservar parte daquilo que Deus põe na tua mão, fruto do teu suor, fruto do teu trabalho, fruto da tua dedicação. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele não nos obriga a nada. Hoje o dízimo, a oferta é algo voluntário. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas quando você reparte, quando você compartilha algo do seu, queridos, é muito bom, porque você abençoa a obra de Deus. A obra de Deus, ela pode avançar mais um pouco. Quem esteve conosco na quarta-feira, eu falei, foi uma quarta-feira, uma semana para nós de algumas perdas. Já oramos. Como igreja, ajudamos como poderíamos ajudar, e eu não vou entrar em maiores detalhes, mas os de casa já entendem o que eu quero dizer. E nós só podemos fazer isso porque há um povo, há uma igreja que é solidária, há uma igreja que se compadece com a dor do outro. Nós não viramos o rosto quando o nosso irmão tem uma necessidade. Então quero pedir a você que pode, hoje, nesse domingo, dia 14 de junho, semeia a tua oferta, semeia o teu dízimo, ao final eu darei a chave Pix, tá certo? E que você possa fazer com alegria. Eu quero te convidar para que a gente tenha um tempo de oração. Nesse tempo de oração nós vamos orar ao Senhor apresentando as nossas causas, apresentando as nossas famílias, apresentando as nossas dificuldades, as nossas adversidades, e também vamos dedicar ao Senhor as nossas contribuições financeiras. Vamos também pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque somos homens e mulheres pecadores. Pecamos em todo momento, em palavras, em sentimentos, em atitudes, e nós precisamos do perdão do Senhor, porque uma vez que nós caminhamos com o perdão do Senhor, nós estamos na sua presença, e na presença do Senhor há tudo o que precisamos: a provisão, a resposta, a libertação, há milagres do Senhor sobre a nossa vida. Então aí onde você está, coloque o teu pensamento no Senhor, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Falemos com Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer porque, mais uma vez, podemos aqui nesta celebração de amigos, levantar a nossa voz, levantar a nossa mão, para te adorar, para te bendizer, porque nós somos aqueles que chamamos pelo teu nome. E a tua palavra diz que o seu povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos e te buscar, o Senhor então ouvirá o seu clamor, virá dos altos céus e sarará a sua terra. E é isso que fazemos nesta manhã de domingo. Em primeiro lugar, nós colocamos a nossa vida na tua presença. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, aquilo que cometemos de forma consciente e aquilo que até, Senhor, já caiu no automático. Cometemos de forma inconsciente, às vezes não temos consciência desse pecado. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Traz a existência, traz a nossa mente para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente e te pedir, perdoa-nos, Jesus. Limpa-nos, lava-nos com teu sangue, purifica-nos, para que nós possamos estar diante da tua presença, santificados, limpos e aproximados do teu altar e da tua bênção. No teu altar que tem provisão, no teu altar que tem cura, no teu altar que tem milagres. E é por isso, Senhor, que de pecados confessados e de perdão recebido através do teu sangue derramado na cruz do Calvário, nós te pedimos pelas nossas causas, as nossas situações, problemas, lutas, adversidades, problemas, Senhor, que cada um passa na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus trabalhos. O Senhor sabe de cada causa, o Senhor sabe de cada problema, o Senhor sabe das minhas, o Senhor sabe as da minha casa, da minha família, e eu te peço, ajuda-nos, ó Deus,
Ajuda-nos em cada situação. Abre as portas que são necessárias durante essa semana. Libera recursos. Faz obra de milagres. Derrama do teu poder, derrama da tua graça. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando situações difíceis, complexas. Põe a tua mão, afofa a cama no dia da enfermidade, abre as portas que o Senhor tem reservado, traz as respostas que o Senhor tem preparado e faz a tua obra. Oramos e te pedimos, guarda a nossa herança, filhos, pais, esposas, maridos, sobrinhos, netos, avós, avós, cada um que tem um vínculo familiar conosco, que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde. Oramos também, Senhor, pelas nossas contribuições financeiras que fazemos, que o Senhor abençoe o fruto que nós colocamos na tua presença, que haja prosperidade, que haja abundância e que nunca nos falte nada, nem coisa pequena, nem coisa grande. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome e nós declaramos a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família e que você possa ver todos os dias a manifestação da bênção de Deus sobre você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sem maiores delongas, eu quero já passar para a parte onde nós vamos refletir na palavra de Deus. Como eu estou fazendo uma gravação hoje, e já falei aqui, quem chegou depois, hoje você está me vendo ao vivo, está me ouvindo ao vivo, aqui através do nosso canal do YouTube, mas Kátia e eu estamos pregando na Igreja Restituir em Jandira. Fomos convidados, café da manhã de casais, um número enorme de casais nós estamos ministrando nessa manhã, ali com os nossos amigos, pastores Domingos e Maria, e tem sido uma bênção o convívio, a amizade, e eles nos convidaram. E antes de ir eu falei, eu vou, mas eu preciso deixar a nossa celebração de amigos prontinha, porque eu tenho certeza que agora, 11 e pouquinho da manhã, você estaria conectado conosco, tá certo? Então, hoje não quero me alongar tanto, quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo, lá no livro de Filipenses. Essa semana, Deus tem falado muito ao meu coração sobre esta carta de Filipenses, que é a carta mais alegre que o apóstolo Paulo escreve aqui no Novo Testamento, e eu quero repartir com vocês hoje um tema muito atual, porque ontem nós tivemos o jogo do Brasil, o jogo de estreia do Brasil, sofremos, né? E o Brasil empatou ali 1-1, e a Copa começou, queridos. A Copa está no ar, aliás, a Copa começou na quarta-feira, né? Quinta-feira, salvo engano, e a gente está num período de Copa. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o tema Jogando a Copa da Minha Vida. E para isso, quero ler aqui o texto de Filipenses 3, versículos de número 12, nós vamos até o 14. Amém? Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14, a palavra diz assim: Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Fecha os teus olhos. Deus de amor, Deus de graça, a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos conforta, nos dirige, a tua palavra nos deixa entusiasmados para viver a tua promessa. Então é isso que eu quero pedir nesta manhã de domingo, que a tua palavra fale ao nosso coração, que a tua palavra nos entusiasme, que a tua palavra nos encha de esperança e que a tua palavra seja poderosa para falar a cada um que está conectado. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada pessoa, um entendimento para cada pessoa, e o que eu te peço é que o teu Espírito me use para que eu possa transmitir a tua palavra, a fim de que o teu Espírito trabalhe no nosso meio
é o meu pedido, a minha oração, e eu já agradeço em nome do Cristo Jesus. Amém. Amém? Como disse, tema da palavra de hoje, jogando a Copa da minha vida. E esse tema, ele é muito pertinente porque nós estamos num período de Copa do Mundo e todas as vezes que nós temos a Copa do Mundo, milhões de pessoas param para assistir os jogos. As ruas, elas se enchem de cores, de bandeiras, as famílias se reúnem, as emoções afloram porque todo mundo quer ver o seu país campeão, mas numa seleção, cada Copa tem um único objetivo. E esse objetivo é comum de todas as seleções. Todas elas querem ter a oportunidade de chegar até a final e levantar a tão sonhada taça de ouro. Só que existe uma competição muito mais importante do que qualquer contexto esportivo que possa haver. Existe uma corrida muito mais decisiva do que todo e qualquer campeonato humano, que é exatamente a corrida da vida cristã. Nesses últimos dias, as pessoas estão preocupadas em saber quem é que vai levar a Copa do Mundo. Será que o Brasil ganha? Será que o Brasil, de novo, vai levar mais um título? Só que muitos se esquecem de perguntar: e como está a minha Copa? Como está a Copa da minha vida? Como está a partida da minha vida? Será que eu estou avançando para o alvo? Ou será que eu estou desperdiçando os talentos que o Senhor colocou na minha mão? O apóstolo Paulo, ele usa esta linguagem do esporte para ilustrar a caminhada cristã, a caminhada que você, que eu, que nós temos. Ele se vê como um atleta que ainda não chegou à linha da chegada, mas que continua avançando rumo ao prêmio celestial. A grande pergunta do sermão desta manhã de domingo é: como é que eu, cristão, posso jogar a Copa da minha vida da maneira que eu glorifique a Deus ao ponto de me conduzir ao grande prêmio? E qual é o grande prêmio? O grande prêmio que você e eu temos que buscar não é uma taça de ouro, mas o grande prêmio que nós temos buscado é a vida eterna com Jesus. Se você prestou atenção nesse texto, você vai observar que a carta que Paulo escreve aos Filipenses é uma carta que o apóstolo escreve num momento muito difícil. Ele estava preso, inclusive na última quarta-feira eu falei sobre isso. Paulo estava preso numa prisão romana. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para desistir, para não escrever carta para ninguém. Contudo, o apóstolo Paulo, ele não olha para as circunstâncias, mas o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele olha para Cristo. E o grande chamariz aqui dessa carta é que Paulo, ele reconhece a sua fraqueza, porque ele diz: eu ainda não alcancei a perfeição. Mas ele também diz que ele não estava acomodado. O seu coração continuava se movendo para o alvo. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto que nós lemos no capítulo 3, existem 3 palavras que chamam a atenção. A primeira palavra que Paulo fala: eu estou prosseguindo. Hoje pela manhã eu te faço uma pergunta: você está prosseguindo? Ou será que você parou por conta das circunstâncias? A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo não era um homem que vivia apenas do passado. O passado é uma bênção na nossa vida, como ele é usado quando é uma referência. Mas Paulo diz: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. E a terceira frase que ele diz, ou a terceira palavra, ele diz: eu prossigo para o alvo. Paulo entende que a vida cristã não é uma caminhada de acomodação, mas
que a vida cristã é uma caminhada de perseverança. Assim como a seleção, que joga lá na Copa do Mundo, faz de tudo, se mobiliza. Ontem, se vocês viram no jogo, várias trocas de jogador ao longo da partida. Eles estão em constante movimento para tentar chegar aonde? Na final. O cristão, você e eu, precisamos também estar em constante movimento para chegar na final. E a nossa final, sabe onde é, queridos? É no céu. Então, nessa manhã, eu te pergunto, será que você está se esforçando para jogar a Copa da sua vida? À luz desse texto, eu quero trazer alguns pontos que nós precisamos considerar para que a gente possa jogar a Copa da nossa vida. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero falar para você, desculpe novamente, é que para jogar a Copa da nossa vida, nós precisamos jogar sabendo quem é o nosso treinador. E para isso eu quero que você leia comigo o texto lá de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 5. Palavras de Jesus. Ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus está falando? Jesus está falando sobre o que nós podemos fazer sem ele. E ele é muito categórico porque ele diz: sem mim, nada vocês podem fazer. Então, o primeiro passo para que nós possamos jogar a Copa da nossa vida é olhar para quem é o nosso treinador. Porque nenhum time vence se não tiver nesse time o quê? Um comando. A maior tragédia do mundo acontece porque as pessoas elas querem seguir as suas próprias vontades, os seus próprios impulsos, as suas próprias paixões. E Paulo, ele compreendeu que a vida dele pertencia a Cristo e por isso ele diz: eu fui conquistado por Cristo Jesus. Antes de Paulo correr por Cristo, Paulo corria a sua vida ao seu modo. É por isso que você vai ver que ali na estrada de Damasco, Paulo teve um encontro com Cristo quando ele estava correndo ao seu modo, sem saber quem era o seu treinador, sem saber quem treinava a vida dele, quem orientava a vida dele. E a nossa salvação começa não somente através da nossa busca a Deus, mas também quando nós alcançamos a sua graça. Na Copa da nossa vida, Jesus não é apenas um espectador da arquibancada. Ele é o Senhor do nosso time, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o capitão da nossa salvação, Ele é o pastor que guia os nossos passos. Se você está jogando a Copa da sua vida sem Cristo, do seu jeito, da sua vontade, no seu tempo, com as suas ideias, com as suas convicções, eu quero dizer para você, você não vai ganhar essa Copa. Você não vai conquistar esse título. Porque Jesus ele foi claro aqui em João 15, 5, sem mim nada vocês podem fazer. Quem joga sob a direção de Cristo encontra propósito, encontra direção, encontra esperança. Mas quem joga sem Cristo em campo, sem ouvir as orientações do seu treinador, do seu técnico, ele não consegue vencer a Copa da vida. E hoje tem várias pessoas que, apesar de conhecerem o Evangelho, apesar de conhecerem a palavra de Deus, querem viver ao seu modo, do seu jeito. Ah, mas eu penso assim, mas eu entendo assim, mas eu faço assim. E aí você olha a vida dela. A vida dela ela já foi eliminada há muito tempo de tudo que você possa pensar ou imaginar. Sabe por quê? Porque ela se esqueceu quem era o seu treinador.
O seu treinador, o meu treinador, o nosso técnico é Jesus Cristo. É Ele que nos orienta, é Ele que nos dirige, é Ele que fala conosco, é Ele que nos dá estratégia, é Ele que nos escala, é Ele que fala como é que nós devemos de nos portar em campo. E se talvez hoje você diga, mas Joel, é difícil, como é que eu faço isso? O seu técnico escreveu um livro aqui com várias orientações, com várias estratégias, com várias jogadas. E ele diz que se nós meditarmos no livro da lei de dia e de noite, nós seríamos bem o quê? Sucedidos por onde quer que nós andávamos. Então você quer vencer a Copa da sua vida? Saiba quem é o seu treinador e siga as orientações do seu treinador, que é Jesus. Amém? Em segundo lugar, o segundo ponto que eu quero falar para você que quer vencer a Copa da sua vida: jogue sem ficar preso ao seu passado. Filipenses 3,13, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Tem gente que é extremamente saudosista. Ah, porque a Copa de 2000 lá vai cacetada. Ah, é porque a Copa de 1900 e tanto. Irmãos, é uma bênção a gente lembrar das nossas vitórias como referência. E assim é na nossa vida. A gente tem que lembrar que um time não vive apenas de vitórias passadas, mas um time ele precisa se atualizar, se preparar para o futuro. Da mesma forma, existem pessoas que não conseguem andar porque ela olha para o seu passado. Ah, mas naquela Copa eu perdi. Ah, mas naquele jogo eu não joguei bem. Ah, mas naquela situação eu não fui bem sucedido. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou te dizer nessa manhã de domingo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Tem gente que está preso no fracasso. Tem gente que está preso no insucesso. Ah, eu tentei e não deu certo. Eu fui fazer e não aconteceu. Eu tentei dar essa oportunidade e não rolou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ah, mas é porque lá no passado aconteceu um milagre tão bom e agora eu oro e não acontece nada. Queridos, glória a Deus pelas vitórias gloriosas que o Senhor nos deu no passado. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Só que Paulo, ele não tinha um passado glorioso como religioso. Paulo, ele tinha um passado... Olhar para o retrovisor, por isso que ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás fica. O passado deve servir de aprendizado e não de prisão. O sangue de Jesus é suficiente para nos libertar do pecado e livrar de nós toda a culpa. Quem vive olhando para trás perde a oportunidade de avançar. Então você quer vencer a Copa da tua vida? Pare de olhar para trás. Amém? Terceiro, quer vencer a Copa da sua vida? Jogue com perseverança até o apito final. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, a palavra diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Os campeões, eles não vencem porque eles começaram bem. Eles vencem porque eles terminam bem. Muita gente começa a caminhada cheia de entusiasmo, mas abandona a corrida da vida por causa das dificuldades. É assim no esporte. Às vezes você vê aquele time que nos primeiros 45 minutos eles saíram com garra total para jogar. Mas passaram-se alguns minutos e no segundo tempo eles já não têm aquele pique, já não têm aquela garra e o time adversário acaba levando a melhor. Sabe por quê? Porque aqueles primeiros eles se esgotaram por conta das dificuldades. A palavra diz que Paulo enfrentou prisões, Paulo enfrentou surras, açoites, perseguições, fome, rejeição. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo continuou correndo. O que isso nos traz? Que a perseverança não é o resultado da força humana, mas
é fruto da graça sustentadora de Jesus. Porque na nossa força, queridos, nós somos muito tendenciosos a desistir. Pertence aos que se levantam e correm até o fim, aqueles que realmente têm essa garra, dada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a corrida da vida, a corrida da fé, é uma maratona. Não é uma corridinha de 100 metros, não é um joguinho amistoso, mas a Copa da nossa vida vai ter desafios, vai ter dificuldades, vai ter obstáculos, vão ter times, opositores preparadíssimos, vão ter situações que vão nos desanimar, mas se você quer vencer a Copa da sua vida, jogue com perseverança até o apito final. Ainda que você esteja nos 89 ou nos 45 do segundo tempo, nos 44 do segundo tempo, enquanto o apito final não soar, enquanto o apito final não tocar, não desista, persevere. Cansado, com dor, suado, talvez lesionado, continue. Porque se você continuar, a palavra de Deus diz que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam são os que se apoderam dele. A nossa vitória está na nossa perseverança. Amém? E por fim, o quarto ponto que eu quero falar com vocês, para que nós possamos vencer a Copa da nossa vida, jogue olhando para o troféu eterno. Filipenses 3,14, o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todo atleta sonha com uma medalha. Todo jogador, ele sonha com uma taça. Mas toda a glória humana, ela é passageira, ela é temporária. As taças podem se enferrujar, podem corroer, alguém pode roubar. Os recordes podem ser superados, pode vir um outro e superar. Os campeões, eles são esquecidos, mas o prêmio cristão, ele é infinitamente maior e superior. O nosso alvo é Cristo. O nosso prêmio é a vida eterna com Jesus. A nossa esperança é de um dia ir morar com Jesus no céu, na eternidade. Por isso o apóstolo Paulo, ele não vivia os aplausos da terra. Ele vivia para ouvir as palavras do céu, quando o Senhor vai olhar para nós e vai falar: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Quem vive apenas para essa vida, já perdeu. Só que quem vive para a eternidade jamais perderá. Às vezes a gente se pergunta: por que tanta luta, tanta dificuldade? Por que eu vivo correndo? Por que eu vivo congregando? Por que eu vivo crendo na palavra de Deus? Eu vivo crendo. A gente vai passando por uma batalha, por um campeonato, por um jogo, por uma partida. Às vezes a gente perde ali, ganha colar. Mas o nosso prêmio maior não é a taça da Copa do Mundo. O nosso prêmio maior é a salvação em Cristo Jesus, no dia em que nós estaremos com Ele. É por isso que tem muito cristão que ele se preocupa tanto em ter prêmios aqui na terra. E eu não estou dizendo que você não deva buscar os prêmios aqui na terra. Mas tudo aqui na terra é efêmero, é passageiro, fica para trás. O verdadeiro cristão, ele olha para o prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus. Por isso, eu quero já me encaminhar para o fechamento aqui desse sermão. E eu quero te fazer algumas perguntas. Quem é que está dirigindo a sua vida? Será que você está preso ao seu passado? Será que você tem preservado e perseverado nas dificuldades? Será que você está vivendo para Cristo? Ou será que você está vivendo apenas para as vitórias desse mundo? A grande questão, como eu disse lá no começo, não é ganhar a Copa do Mundo. Alguém vai ganhar, tomara que seja o Brasil. Vamos orar, torcer pelos nossos jogadores. Mas a Copa passa, daqui 4 anos tem outra. A grande questão é, se você como cristão, se eu como cristão, se nós vamos chegar até o final da nossa corrida, o final da nossa Copa. A Copa do Mundo, ela vai terminar.
Ontem eu estava vendo o estádio, tinha mais de 80 mil pessoas no estádio. Essa hora, esse mesmo estádio deve estar vazio. As luzes que ontem estavam acesas, hoje já estão apagadas. Os campeões que ontem estavam ali, trêmulos, preocupados, talvez nesse momento estão descansando, tentando recuperar. Cada dia é uma nova preparação. O apóstolo Paulo ele nos ensina que a vida cristã é uma vida focada em Cristo, sustentada pela graça de Jesus e direcionada para a eternidade. Eu espero que você tenha entendido essa palavra de hoje. O que eu quero dizer é que nós vamos passar por vários campeonatos aqui nessa terra. Mas a verdadeira Copa que a gente tem que ganhar não é a Copa lá no teu trabalho. Não é a Copa da tua saúde, não é a Copa das tuas finanças, não é a Copa do teu relacionamento. A grande Copa que você e eu precisamos ganhar é no dia que nós estaremos face a face com Jesus. E ele vai olhar para você, vai olhar para mim, e ele vai falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Reflita hoje nessa palavra. Como você está jogando a sua vida? O jogo da sua vida, os campeonatos da sua vida. Você está correndo para o alvo, que é Cristo? Você está olhando para Jesus? Ou você só está olhando para uma taça de ouro aqui da terra? A taça de ouro, alguém pode roubar. Ela pode quebrar, pode acabar. Mas a grande taça que a gente tem que buscar é aquilo que está lá em Mateus 25, 35. Quando Jesus vai falar para você e para mim: vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Feche os teus olhos, eu quero orar com você e por você. E eu quero pedir que nós oremos ao Senhor para que a gente comece a mirar nas coisas que realmente fazem sentido. Tem tanto cristão que está 40, 30, 50 anos dentro da igreja. E se Jesus voltar agora, ou se Jesus chamar ele agora e der o apito final, talvez ele vai dizer: olha, eu não te conheço. Você conquistou muitos campeonatos lá na terra. Ganhou medalhas, troféus, reconhecimentos, mas eu não te reconheço aqui no céu. E aí a palavra de Deus diz que haverá choro e ranger de dentes. Corra de tal forma que você alcance. Eu quero alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa manhã de domingo nós ouvimos esse sermão maravilhoso, providencial. Vencer a Copa da nossa vida. Eu preciso vencer essa Copa, Jesus. Não a Copa do mundo que está acontecendo nos 3 países, mas a Copa da vida que vai me levar à vida eterna, que vai me levar a andar contigo, a viver no centro do teu propósito, no centro da tua vontade. Senhor, que essa palavra hoje possa frutificar em cada um, que nós possamos deixar as nossas paixões e olhar para Cristo. Olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Filho de Deus. Senhor, se nós precisamos melhorar a nossa visão, se nós precisamos parametrizar melhor os nossos caminhos, faz isso conosco nessa manhã. E nós sempre te adoraremos, nós sempre glorificaremos e exaltaremos o teu santo nome. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Que você possa vencer a Copa da sua vida. Vença a Copa da sua vida. Porque um dia todos nós estaremos diante dele. E eu quero ser coroado. E você também vai ser em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Estamos chegando ao final da nossa celebração de amigos desse domingo. Eu espero que essa palavra breve, rápida, mas que você fique
pensando nela, meditando, refletindo, porque tem uma Copa que a gente tem que ganhar. E não é essa que está aí, não. Essa que está aí deixa os jogadores brasileiros, vamos orar por eles, quem sabe eles tragam a tão sonhada taça, e vai ser um orgulho para nós. Vai ser uma festividade muito grande. Mas a maior de todas as taças é a nossa salvação. Amém? Quarta-feira eu te espero às 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos, aqui mesmo no YouTube, para a nossa live de oração. Você que vai contribuir com a obra de Deus, a nossa chave Pix é o nosso endereço de e-mail, pix.amigoschurch@gmail.com. Repetindo mais uma vez, pix.amigoschurch@gmail.com. Que a sua semana seja maravilhosa, que a sua semana seja abençoada, que você corra, mas não se esqueça das coisas lá do alto, porque essa é a soberana salvação, esse é o nosso soberano prêmio, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou ministrar a bênção apostólica e eu desejo um resto de domingo muito abençoado, um almoço maravilhoso para você, uma tarde de descanso, se você estiver trabalhando, uma tarde de trabalho, e uma semana maravilhosa para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esta manhã, eu te louvo por esta palavra, por este sermão, e eu peço que o teu Espírito continue a falar aos nossos corações, que a tua graça se derrame sobre nós e que cada um possa realmente vencer as suas copas, receber o grande prêmio, o dom gratuito de Jesus, que é a vida eterna. Sela essa palavra sobre cada um e faz-os refletir. Eu quero agora ministrar a tua bênção para esta nova semana, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos guarde, que o Senhor derrame da tua graça, que os desafios que nós temos, que as situações que nós precisamos enfrentar, o Senhor vá à frente e nos ajude, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as ricas e insondáveis consolações do Espírito Santo da promessa, seja sobre a sua igreja, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Recebemos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a tua vida, um ótimo domingo, e eu te vejo quarta-feira, 8h30 da noite, aqui no YouTube. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau.